substantivos, eles se relacionam com outras classes de palavras, né? Ele não está sozinho, ele sempre vai ter uma dessas classes que estarão acompanhando ele, como é o caso do artigo, do adjetivo, do numeral, né? Os pronomes. Então, essas classes de palavras, elas são companheiras dos substantivos, elas sempre vão estar próximas do substantivo. Por quê? Porque, por exemplo, o artigo ele vai determinar esse substantivo, né? Se ele é masculino, se ele é feminino, né? A quantidade, né? E ele vai sempre estar acompanhando justamente para determinar esse substantivo, né? O adjetivo ele vai qualificar, ele vai dar uma qualidade, uma característica, né, desse substantivo, desse nome, né? E o numeral, por sua vez, também vai estar acompanhando o substantivo, porque aí ele vai quantificar, ele vai dar uma quantidade, né, desse substantivo. E os pronomes também é mais uma classe de palavra que vai estar acompanhando, né, o substantivo. Seja os pronomes pessoais ou os pronomes, mas são os pronomes possessivos, né? São os que estarão mais acompanhando aí o substantivo. Então vamos só lembrar das classes de palavras, né? Que é o artigo. Nós vamos relembrar eles. Ó, o artigo é o o, a, o os e o ais, né? Eles estão no plural aí. Uma, uns e umas. Um e uma está no singular e uns e umas está no plural. O que significa o plural? Plural significa que tem mais de um, né? E o adjetivo, né, é toda palavra que qualifica o substantivo, dando uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição desse substantivo, tá? Por isso que ele vai estar acompanhando o substantivo, porque ele vai estar qualificando, ele vai estar dando uma característica, uma qualidade, um defeito do substantivo. Esse substantivo, como nós já estudamos na primeira aula, ele pode ser uma pessoa, o nome de uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, e você vai estar qualificando ele. Você vai estar dando uma característica, você vai estar dando uma qualidade desse ser, né? Seja uma pessoa ou seja um objeto. Então, por isso que o adjetivo, ele muitas vezes vai acompanhar o substantivo. Em quase todos os momentos, o adjetivo vai estar acompanhando o substantivo, tá? E os pronomes possessivos? Esses pronomes possessivos, também, que no caso é o meu, minha, o teu, tua, o seu e o sua, são os pronomes que mais vão estar acompanhando o substantivo. E os pronomes indefinidos são aqueles que também, né, eles vão estar acompanhando o substantivo, até porque eles variam muito, né? Ele vai estar no singular ou no plural, como todo, todos, né, todas. Pode estar no feminino, pode estar no masculino, pouco, poucas, né, ou pouco. Vários, várias, tanto, tantas ou tantos, algo, alguma coisa, alguns, algumas. Então, esses pronomes indefinidos, eles também vão acompanhar o substantivo. Lembrando que os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, o sentimento de posse, né? Então, pode ser o meu irmão, minha irmã, minha avó, meu avô, meu primo, minha prima. Então, por isso que ele indica a posse, porque ele vai estar dizendo que aquela pessoa faz parte da minha família, né? Então, por isso que ele tem esse sentimento de posse. Então, quando você tem um objeto, essa é minha caneta, né? Então, eu estou dizendo que eu possuo essa caneta, ela é de posse minha. Por isso que ele tem esse sentido de posse. Então, nós vamos ver então agora um texto. Eu vou mostrar para vocês como é que essas classes de palavras
elas acompanham o substantivo. Vamos ler então o texto? Observem bem. Um dia, uma menina estava sentada no sofá, observando sua mãe varrer a casa. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos no meio de sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe respondeu: bom, cada vez que você faz algo de ruim, me dá uma tristeza danada e um fio do meu cabelo fica branco. A menina pensou um pouquinho e logo perguntou: mãe, por que todos os fios de cabelo da minha avó estão brancos? Né? Essa é uma história bem interessante dessa menina, né? Como ela é curiosa. E como ela é esperta, né? Então, vocês estão observando nesse texto que nós temos várias palavras que estão em amarelo e outras que estão em azul, né? Pois é, então, observe que a palavra menina é um substantivo, né? Menina é um substantivo e uma é um artigo indefinido, né? Então, essa classe de palavras está se relacionando com o substantivo menina, né? Para identificá-la. E aí, no caso, tá mais para como ele é um pronome, ele é um artigo indefinido, então ele está indefinindo essa menina. A gente não sabe exatamente quem é essa menina, né? É uma menina, pode ser uma menina qualquer. Estava sentada no sofá. Sofá é um objeto, é uma coisa, então ele vai ser um substantivo, né? É um ser inanimado. Aqui eu tenho um ser animado, né? Porque possui vida. Observando sua mãe. Observe aqui, ó, pronome possessivo. Mãe, substantivo. Então, essa classe de palavras se relaciona com o substantivo mãe. Casa é um substantivo? É, casa é um substantivo também. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos. Observe novamente aqui o pronome possessivo sua. Palavra mãe é um substantivo e essa classe de palavra vai se relacionar com ela. Tinha vários cabelos brancos. Observe que aqui eu tenho um substantivo e essas duas palavras vão estar se relacionando com ele. Branco é um adjetivo e vários também, ó. Pronomes indefinidos, né? Aqui vários, pronome indefinido, vai estar se relacionando com a palavra cabelos, que é um substantivo, e ele está qualificando, né? A palavra brancos vai estar qualificando a palavra cabelos, né? Vai estar dando um estado dele, como é que tá, uma característica. Por quê? Porque existem cabelos brancos, existem cabelos pretos, existem cabelos loiros, cabelos claros, né? Então, esse cabelo vai variar em vários tons, né? Por isso que essa classe de palavra, o adjetivo, vai estar acompanhando o substantivo. No meio de sua cabeleira. Cabeleira também é um substantivo, que vem da palavra cabelo, não é? Mais uma vez, o pronome possessivo apresenta-se. E aqui eu tenho a palavra escura. Escura é um adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque ele está qualificando a cabeleira, né? A cabeleira significa todos os cabelos daquela pessoa, tá? E então, essa classe de palavra é um adjetivo e ele vai se relacionar com o substantivo. Sua mãe, novamente, aqui o pronome, né? Se repete. Por que você tem tantos cabelos brancos? Cabelo branco é o substantivo e essas duas classes de palavras vão se relacionar com ela, né? Dando uma qualidade, no caso brancos. E tantos, um pronome indefinido. E então, continua, a história continua. A mãe, substantivo. E aí, bom, cada vez que você faz algo de ruim, me dá uma tristeza danada. Ó, uma, pronome
artigo indefinido. Tristeza é o substantivo. Danada é o adjetivo que está qualificando essa tristeza. Um fio, a palavra é um artigo indefinido, se relaciona com um fio. Meu cabelo, olha aqui o pronome possessivo, substantivo, então essa palavra se relaciona com essa outra. Fica branco, branco também vai ser um adjetivo porque está qualificando a palavra cabelo. A menina pensou um pouco, substantivo, artigo definido, um pouquinho, pronome, artigo indefinido, substantivo pouquinho, tá? Pouquinho vai ser substantivo. E logo perguntou, mãe, substantivo, todos os fios de cabelo da minha avó estão brancos, né? Por quê? Fios, substantivo, artigo definido. Aqui ela está usando todos é um pronome indefinido. Cabelo, substantivo novamente. Da minha avó, ó, minha avó, substantivo, o minha se relaciona com ele. E brancos, que é um adjetivo que está se referindo, está qualificando o substantivo. Quem é o substantivo que está se relacionando? Cabelo, né? Ok? Entenderam? Então, nós vamos ver agora um exemplo do numeral. Como é que o numeral ele se relaciona com os substantivos? Então, vejam bem. Os 4 últimos ingressos foram vendidos. Então, aqui eu tenho o numeral e eu tenho a palavra ingresso. Ingresso é o substantivo, tá? E então, esse numeral está se referindo aos ingressos, né? Por isso que há essa relação, porque ele está quantificando a quantidade de ingressos. Café duplo. Ó, café é o substantivo e duplo, ele tem o quê? O sentido de ser 2, né? Duplo significa 2. Então, por isso que ele é uma classe que vai estar se referindo, se relacionando com o artigo. A primeira pessoa da fila pode entrar. Ó, primeira também é um numeral ordinal, né? E a pessoa é o substantivo. Por isso que eles vão estar se relacionando aqui. Porque ele tá especificando que essa é a primeira pessoa, né? Que está ali na fila. Os seus 3 recentes livros é o substantivo. 3 é o numeral, ele está quantificando, né? Por isso que há essa relação. E aqui eu tenho 20 senhoras chegaram ao clube de mães.